A primeira vez que percebi que algo estava errado foi quando o cheiro de café me fez ter náuseas. Não era qualquer café. Era a cara mistura colombiana que Liam, meu colega de quarto, preparava todas as manhãs. O aroma sempre fora um conforto, um sinal de que outro dia havia começado, de que eu havia sobrevivido a mais uma noite. Mas naquela manhã, enquanto o aroma flutuava por baixo da porta do meu quarto, meu estômago revirou-se violentamente e eu mal consegui chegar ao banheiro a tempo. Curvada sobre a sanita, com o cabelo colado à testa suada, tentei convencer-me de que era apenas uma virose intestinal. Apenas estresse, apenas qualquer coisa, menos o que eu temia que pudesse ser. Emma, está tudo bem aí? A voz de Liam veio através da porta, preocupada, mas distante, como se ele já estivesse atrasado para o turno no hospital. Bem, eu disse roucamente, com a garganta irritada. Devo ter comido algo estragado. Ouvi os passos dele a afastar-se, seguido pelo fechar da porta da frente. O apartamento ficou em silêncio, exceto pelo zumbido da geladeira e o gotejar constante da torneira do banheiro que eu queria consertar há semanas. Lentamente levantei-me, observando meu reflexo pálido no espelho. Olheiras escuras pendiam sob meus olhos castanhos como hematomas. Meu cabelo castanho claro, uma confusão emaranhada em volta do meu rosto fino. Parecia assombrada ou caçada. Nenhuma das opções estava longe da verdade. Enquanto escovava os dentes para tirar o gosto ácido da boca, minha mente voltou 6 semanas no tempo, ao erro que poderia mudar tudo para ele. Eu não pretendia acabar naquela gala de caridade. Era apenas uma substituta de última hora, uma garçonete cobrindo uma colega de trabalho que ligara a dizer que estava doente. O evento era no Obsidian, o hotel mais exclusivo da cidade, onde a tarifa mínima do quarto excedia o meu aluguel mensal. Um lugar onde pessoas como eu serviam pessoas como ele, Alessandro Vitali. Só de pensar no nome dele, um calafrio percorreu minha espinha. A maioria das pessoas na nossa cidade o conhecia. O jovem, devastadoramente bonito herdeiro dos negócios da família Vitali. Os jornais chamavam-no de empresário legítimo, mas todos sabiam a verdade. Os Vitali controlavam o submundo da cidade há gerações, eram intocáveis, e Alessandro era o príncipe herdeiro deles. Lembrei-me de como o ambiente mudara quando ele entrou, como a pressão do ar diminuindo antes de uma tempestade. As conversas silenciaram. Os corpos moveram-se instintivamente para acomodar a sua presença. Ele movia-se com a confiança casual de um predador no seu habitat natural, flanqueado por 2 homens, cujos fatos volumosos não conseguiam esconder as suas armas. Eu não pretendia cruzar o seu olhar. Eu não era ninguém, apenas mais uma servente de uniforme preto segurando uma bandeja de flutes de champanhe. Mas enquanto eu navegava entre um grupo de mulheres com joias, tropecei, quase derrubando minha bandeja no chão de mármore. Uma mão forte me firmou, segurando meu cotovelo com uma gentileza surpreendente. Cuidado, ele disse, a voz grave e suave como uísque envelhecido. Olhei para cima e senti o ar sair dos meus pulmões. Alessandro Vitali era ainda mais impressionante de perto, olhos âmbar penetrantes sob sobrancelhas escuras, maçãs do rosto altas e uma mandíbula forte escurecida por uma sombra de barba das 5. Lábios curvados num leve sorriso que não chegava aos olhos inquietantes. Ele cheirava a colônia cara com notas de cedro e algo mais escuro, mais primal. Eu sinto muito, senhor. Obrigada, eu gaguejei mortificada. O aperto dele demorou um momento a mais. Qual é o seu nome? A pergunta me gelou. Os funcionários deviam ser invisíveis nestes eventos, não se envolver com os convidados. Certamente não com alguém como ele. Emma, eu respondi contra meu bom senso. Emma, ele repetiu como se estivesse a saborear a palavra. Nunca a vi antes. Estou apenas a cobrir o turno esta noite. Eu examinei o salão desesperadamente à procura da minha supervisora, rezando para que ela não me visse a falar com um convidado. Alessandro seguiu o meu olhar,
parecendo compreender a minha ansiedade. Não se preocupe, ninguém vai dizer nada. A certeza casual na sua voz enviou outro calafrio através de mim. Claro, ninguém diria nada. Ninguém se atreveria. Ele pegou uma flauta de champanhe da minha bandeja, os dedos roçando os meus deliberadamente. Aproveite o resto da sua noite, Emma. A forma como ele disse o meu nome fez parecer um segredo entre nós. Pensei que seria o fim. Um breve e estranho encontro para contar a Liam mais tarde. Eu estava errada. No final do meu turno, enquanto eu pegava meu casaco na sala dos funcionários, minha supervisora se aproximou com um envelope. Isso foi deixado para você, ela disse com uma expressão ilegível. Dentro havia um cartão-chave do hotel e uma nota em papel timbrado grosso e creme. Quarto 1520. Uma conversa, nada mais. Eu devia ter jogado fora. Eu devia ter saído imediatamente. Mas a curiosidade, ou algo mais perigoso, fez-me pegar o elevador para o 15º andar. Eu disse a mim mesma que ia apenas devolver a chave para recusar educadamente qualquer conversa que ele estivesse a lhe oferecer. Disse a mim mesma que não estava lisonjeada pela atenção de alguém como ele, alguém poderoso e perigoso e bonito. Disse a mim mesma muitas mentiras naquela noite. O quarto 1520 era uma suíte com janelas do chão ao teto com vista para a cidade cintilante. Alessandro estava em silhueta contra a vista, com um copo de líquido âmbar na mão. Ele havia tirado a gravata e desabotoado o colarinho, revelando um vislumbre de pele bronzeada. Você veio, ele disse simplesmente, virando-se para me encarar. Eu não devia estar aqui. Minha voz soou pequena na vasta sala. No entanto, aqui está. Ele gesticulou para o sofá. Por favor, sente-se. Gostaria de uma bebida? Eu permaneci de pé. Não posso ficar. Vim apenas devolver a chave. O sorriso dele era conhecedor. Então, por que não entregou na recepção? Eu não tive resposta. O que se seguiu foi inesperado. Conversamos, apenas conversamos sobre livros que tínhamos lido, lugares que queríamos ver. Ele pediu comida, pratos ridiculamente caros que eu fingi conhecer. Ele perguntou sobre a minha vida, parecendo genuinamente interessado nas minhas lutas mundanas, na minha dívida estudantil, no meu apartamento partilhado, nos meus sonhos de terminar o curso de enfermagem um dia. Nenhuma vez ele mencionou a família ou os negócios. Nenhuma vez ele fez uma abordagem inadequada, até que me levantei para sair, horas depois, tonta de vinho e atenção. Você vai ficar? Ele perguntou, de repente perto, a mão dele quente na minha cintura. Eu devia ter dito não. Agora, 6 semanas depois, joguei água fria no rosto e tentei reunir a minha coragem. Precisava de ter certeza. Vesti-me rapidamente, com jeans e uma camisola, peguei na minha carteira e dirigi-me à farmácia da esquina, evitando o contato visual com o caixa enquanto comprava um teste de gravidez. De volta à casa de banho, segui as instruções com mãos trêmulas. Depois, coloquei o teste na bancada e andei de um lado para o outro no pequeno espaço enquanto esperava pelo resultado. 3 minutos pareceram 3 horas. Quando finalmente me forcei a olhar, 2 linhas cor-de-rosa olhavam para mim. Inegáveis e transformadoras. Grávida. Caí no chão, segurando o teste na minha mão trêmula. O que eu ia fazer? Tinha 25 anos, mal conseguia sobreviver, ainda a tentar juntar dinheiro suficiente para terminar o meu programa de enfermagem. Não tinha família para ajudar. Meus pais tinham morrido num acidente de carro quando eu tinha 19 anos, deixando-me sozinha, exceto por Liam, meu amigo de infância que me ofereceu o quarto de hóspedes quando eu já não podia pagar o meu próprio lugar. E o pai? Eu não via Alessandro desde aquela noite. Ele tinha pedido o meu número, mas eu estava demasiado sobrecarregada com o que tinha acontecido entre nós para lidar. Demasiado envergonhada por ter caído tão facilmente na cama dele, por ter respondido tão desesperadamente ao seu toque, demasiado aterrorizada com o que isso poderia significar, estar ligada a alguém como ele. Mas havia algo mais.
Um segredo que eu carregava que tornava esta situação ainda mais perigosa. Um segredo sobre por que eu realmente tinha estado naquela gala. Antes que eu pudesse aprofundar a espiral, o meu telefone vibrou com uma mensagem da minha chefe na lanchonete onde eu trabalhava. Ela precisava que eu chegasse mais cedo para cobrir outra garçonete. Acolhi a distração. O trabalho manteria a minha mente ocupada, dar meia tempo para pensar no que fazer a seguir. A lanchonete estava mais movimentada do que o habitual para uma terça-feira. A hora de almoço em pleno quando cheguei. Amarrei o avental e lancei-me a tirar pedidos, a encher chávenas de café e a equilibrar pratos no braço. A rotina mecânica era reconfortante. Foi durante um raro momento de silêncio, enquanto limpava uma cabine desocupada, que senti isso, aquela peculiar mudança na atmosfera que só havia experimentado uma vez antes. O ruído ambiente da lanchonete pareceu diminuir. As cabeças viraram-se subtilmente para a entrada. Eu não precisei levantar o olhar para saber quem tinha entrado. O meu corpo sentiu a sua presença antes que a minha mente pudesse processá-la, como uma presa instintivamente consciente de um predador. Lentamente endireitei-me e virei-me. Alessandro Vitali estava parado logo na entrada, tão deslocado naquela lanchonete de comida barata quanto um lobo num zoológico de contacto. Ele usava um terno cinza-carvão que provavelmente custava mais do que o meu aluguel anual. O cabelo escuro perfeitamente penteado, o rosto impassível, enquanto os olhos âmbar examinavam o ambiente para então se fixarem em mim. Meu coração gaguejou. Como ele me encontrou? Por que ele estava aqui? Ele moveu-se em minha direção com aquela mesma graça fluida que eu lembrava, seu guarda-costas pairando perto da porta, observando tudo. Os outros clientes fingiam não olhar, mas eu podia sentir a curiosidade deles como algo tangível. Emma, disse Alessandro quando me alcançou, a voz exatamente como eu me lembrava, profunda, suave, com o mais leve traço de um sotaque italiano. Que está a fazer aqui? Eu sussurrei, subitamente consciente do meu uniforme barato de poliéster, do meu cabelo apressadamente puxado para trás, da mancha de ketchup na minha manga. Precisamos conversar. A expressão dele não revelava nada, mas havia uma tensão na mandíbula, uma dureza em volta dos olhos que não estava lá antes. A minha gerente apareceu ao meu lado, os olhos arregalados de reconhecimento e medo. Emma, pode fazer a sua pausa agora se precisar. Assenti sem sentir, desamarrando o avental com os dedos desajeitados. Alessandro esperou em silêncio, a sua presença preenchendo a pequena lanchonete como fumaça, tornando difícil respirar. Levei-o para o beco atrás da lanchonete, onde os funcionários faziam as pausas para fumar. O ar de novembro era fresco, carregando o cheiro da neve que se aproximava e de lixo do caixote do lixo próximo. Abracei-me contra o frio, desejando ter pegado o meu casaco. Como me encontrou? Perguntei, a minha respiração turvando o ar frio. Alessandro encolheu ligeiramente os ombros. Encontrar pessoas não é difícil para mim. A declaração casual gelou-me o sangue nas veias. Claro que não era. Pessoas como ele tinham recursos, contactos. O pensamento de que ele podia localizar-me tão facilmente fazia-me sentir exposta, vulnerável. Por que está aqui? Tentei manter a voz firme. Já se passaram semanas. A expressão dele escureceu. Você desapareceu. Não me deu uma forma de contactá-la. Não pensei que quisesse. Ele deu um passo mais perto e precisei de toda a minha força de vontade para não recuar. Enganou-se. Eu não sabia o que dizer. A minha mente estava a correr, tentando entender o que ele poderia querer de mim. Aterrorizada que de alguma forma ele já soubesse sobre a gravidez. Mas isso era impossível. Tenho que voltar ao trabalho, eu disse, movendo-me para contorná-lo. A mão dele estendeu-se, segurando o meu braço, não dolorosamente, mas firmemente o suficiente para me deter. Eu a vi na gala ontem à noite, ele disse.
Meu sangue gelou. O quê? Com Marcus Blackwood? O nome pairou no ar entre nós como uma sentença de morte. Marcus Blackwood, o principal rival comercial de Alessandro na cidade, o chefe da organização que tentava invadir o território dos Vitali há anos. Não sei do que está a falar. Menti, o pânico a subir pela garganta. Os olhos de Alessandro estreitaram-se. Não minta para mim, Emma. Eu a vi. Mesmo uniforme, mesma empresa, nome diferente. Engoli em seco. Era verdade. Após a nossa noite juntos, eu tinha trocado os meus turnos na empresa de catering para evitar qualquer hipótese de o encontrar novamente. Mas na noite anterior, eles estavam com falta de pessoal para o evento de angariação de fundos da Fundação Blackwood, e o dinheiro que ofereceram era demasiado bom para recusar. Eu pensei que estaria segura, que Alessandro não estaria no evento do seu rival, que mesmo que por acaso estivesse, ele não reconheceria uma servente entre dezenas. Eu estava errada novamente. Foi só um trabalho, eu disse. Sirvo em eventos. É o que eu faço. O aperto dele apertou-se ligeiramente. E serviu Blackwood da mesma forma que me serviu a mim? A acusação picou como um tapa. É isso que você pensa que aconteceu entre nós? Que eu o servi? Eu puxei o meu braço do aperto dele. A raiva momentaneamente suplantou o medo. Não sou uma prostituta. Algo brilhou nos olhos dele. Arrependimento, talvez, ou surpresa pela minha desobediência. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente o que você quis dizer. Abracei-me novamente, subitamente exausta. Olhe, eu preciso deste trabalho. Não posso ser exigente sobre quais eventos trabalho. Alessandro me estudou por um longo momento, sua expressão ilegível. Então, com movimentos deliberados, ele tirou um objeto branco de plástico do casaco, o que fez meu coração parar. O meu teste de gravidez, aquele que eu tinha feito naquela manhã, aquele que eu tinha enrolado em papel higiênico e enterrado no lixo do banheiro. Este bebê é meu? Ele perguntou, a voz mortalmente baixa. O tempo parecia parar naquele beco sujo. Os sons distantes do tráfego, o barulho de pratos vindo da ventilação da cozinha da lanchonete, o vento frio no meu rosto. Tudo desapareceu enquanto eu olhava para o teste de gravidez na mão de Alessandro. Como você... Minha voz falhou. Você revirou o meu lixo? A sua expressão permaneceu impassível, mas algo perigoso cintilou naqueles olhos âmbar. Responda à pergunta, Emma. A minha mente corria procurando explicações, desculpas, mentiras. Mas enquanto eu estava ali, a tremer no frio de novembro, de frente para um homem que comandava um império construído sobre sangue e medo, não consegui reunir energia para fabricar outra mentira. Sim, sussurrei, a palavra pairando entre nós como uma granada com o pino puxado. O rosto de Alessandro não revelou nada, mas notei a sua mão livre cerrar-se num punho apertado ao lado. Você não ia me contar. Não era uma pergunta, mas eu respondi de qualquer forma. Só descobri esta manhã. E se soubesse há uma semana, um mês, teria me contado então? A sua voz permaneceu estranhamente calma, o que de alguma forma me assustou mais do que se ele tivesse gritado. Desviei o olhar, incapaz de encarar o seu. A verdade é que eu não sabia o que teria feito. Parte de mim tinha considerado terminar a gravidez sem nunca o informar. Outra parte fantasiou em desaparecer, recomeçar num lugar onde ele não me pudesse encontrar. Ambas as opções agora pareciam comicamente ingênuas. Não sei, admiti. Alessandro deu um passo mais perto, a sua cara colônia misturando-se com os cheiros ácidos do beco. Olhe para mim. Forcei-me a encará-lo. Isso muda tudo. A voz dele havia suavizado ligeiramente, mas havia aço sob o veludo. Você vem comigo agora. O medo arranhou a minha garganta. O quê? Não posso simplesmente ir embora. Tenho um trabalho, responsabilidades. Essas não são mais a sua preocupação. Ele pegou no meu cotovelo, guiando-me para a saída do beco,
onde uma elegante SUV preta com vidros fumados havia aparecido. O seu guarda-costas estava ao lado dela, olhos vigilantes a examinar os arredores. Espere, implorei, fincando os pés. Preciso avisar a minha gerente, pegar as minhas coisas. O aperto de Alessandro apertou ligeiramente. A sua gerente foi informada de que teve uma emergência familiar. Os seus pertences serão recolhidos e entregues a você. A forma casual como ele reorganizou a minha vida em questão de minutos gelou-me. E isso nada tinha a ver com o frio. Você não pode simplesmente... Posso, ele interrompeu, o seu tom não admitindo discussão. E vou. Você está a carregar o meu filho, Emma. Isso faz da sua segurança a minha prioridade. Segurança. A palavra ecoou na minha mente enquanto ele abria a porta traseira da SUV. O que ele pensava que me estava a ameaçar? Ou era ele a ameaça da qual eu precisava de proteção? Por favor, tentei uma última vez. Preciso de tempo para pensar, para processar isto. Algo na minha voz deve tê-lo alcançado, porque ele parou, a mão ainda no meu cotovelo. Por um momento, vislumbrei vulnerabilidade sob a sua fachada composta. Incerteza, talvez até medo. Tempo é um luxo que não temos, ele disse baixinho. Há complicações. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, um sedã preto parou bruscamente na ponta do beco. O guarda-costas de Alessandro moveu-se com velocidade surpreendente, sacando a arma, enquanto se posicionava entre nós e os recém-chegados. Para dentro agora! A voz de Alessandro não deixou margem para objeções enquanto ele praticamente me levantava para dentro da SUV, subindo depois de mim. A última coisa que vi antes de a porta fechar-se foi dois homens a emergirem do sedã, as suas expressões sombrias e determinadas. Então, estávamos a acelerar, o potente motor da SUV a levar-nos dos arredores familiares da minha vida mundana para o mundo perigoso de Alessandro. Dentro do veículo, o silêncio repentino era opressor. O interior era luxuoso. Bancos de couro macio, divisória de privacidade a separar-nos do motorista, iluminação subtil que suavizava até o meu rosto em pânico. Encostei-me à porta, o mais longe possível de Alessandro no espaço confinado. Quem eram aqueles homens? Perguntei finalmente. A mandíbula de Alessandro apertou-se. Pessoas de Blackwood. Por que eles... Parei quando a ficha caiu. Eles estavam a seguir-me. Eles a têm observado desde a gala, ele confirmou, a voz fria com raiva controlada. Você falou com Blackwood naquela noite? Engoli em seco, as memórias a inundar-me. Marcus Blackwood aproximou-se de mim durante um momento de calma. O sorriso cordial, mas os olhos calculistas enquanto fazia perguntas aparentemente inocentes sobre o meu trabalho, os meus antecedentes, com que frequência eu servia em eventos dos Vitali. Brevemente admiti. Ele apenas fez conversa fiada. Alessandro amaldiçoou baixinho, algo rápido em italiano que eu não consegui entender. E você não achou estranho que um homem como Blackwood se interessasse por uma empregada? A acusação no seu tom acendeu a minha própria raiva. Não mais estranho do que um homem como você se interessar. Eu pensei que ele estava apenas a ser amigável. Pessoas ricas fazem isso às vezes. Fingem preocupar-se com a ajuda para se sentirem melhor consigo mesmas. Os olhos dele brilharam. É isso que você pensa que aconteceu entre nós? Que eu estava a divertir-me com a ajuda? O que devo pensar? Gesticulei desamparadamente. Você é você e eu não sou ninguém. Você é a mãe do meu filho. A palavra arrepiou-me. Isso faz de você alguém muito importante, de fato. A SUV virou numa rua exclusiva, ladeada por árvores antigas e imponentes mansões recuadas atrás de portões ornamentados. Diminuímos a velocidade em frente a uma propriedade particularmente intimidante, uma vila extensa em estilo italiano com uma entrada circular e jardins meticulosamente cuidados. Duas outras SUVs flanqueavam a entrada. Homens de terno escuro em posição de sentido. Onde estamos? Perguntei, embora já soubesse a resposta.
Na minha casa, respondeu Alessandro simplesmente. Você está em casa agora. O pânico subiu novamente. Não vou mudar-me para cá consigo. Mal o conheço. Ele virou-se para me encarar completamente, a expressão severa. Você me conhece bem o suficiente para ter criado uma vida comigo. E as circunstâncias eliminaram as suas escolhas neste assunto. Que circunstâncias? Aqueles homens. Quem são eles realmente? Alessandro ficou em silêncio enquanto a SUV parava. Só quando o seu guarda-costas abriu a porta e examinou os arredores é que ele respondeu. Blackwood tem procurado alavancagem contra mim há anos. Você e agora o nosso filho são essa alavancagem. As implicações da sua declaração atingiram-me como um golpe físico. Você acha que ele me magoaria para o atingir? Eu sei que sim, a voz de Alessandro era plana. Certamente ele já matou por menos. Ele guiou-me para fora do veículo e para a imponente entrada da vila. O interior era tão opulento quanto eu imaginara. Tetos altíssimos, pisos de mármore, obras de arte inestimáveis, tudo em tons de creme, ouro e bordô profundo. Uma pequena equipa apareceu e depois desapareceu discretamente, treinada para ser invisível na presença do seu empregador. Alessandro levou-me a uma sala de estar, onde uma lareira crepitava numa enorme lareira de pedra. Você ficará aqui até que a situação seja resolvida, ele disse, como se anunciasse que eu ficaria durante a noite, em vez de ser mantida prisioneira indefinidamente. E quanto tempo isso vai demorar? Perguntei, lutando para manter a voz firme. O tempo que for necessário, o seu tom sugeriu. O assunto estava encerrado. Eu não posso simplesmente desaparecer da minha vida. As pessoas vão notar. A sua colega de quarto, os seus colegas de trabalho. Será-lhes-á dito que você tirou uma licença prolongada por motivos pessoais. Ele moveu-se para um aparador e deitou um líquido âmbar num copo de cristal. A sua colega de quarto, Liam, não é? Já foi contactado. A menção casual do nome de Liam gelou-me, o sangue nas veias. O que você fez a ele? A sobrancelha de Alessandro levantou-se ligeiramente. Nada. Simplesmente o informamos de que estava segura e que estaria ausente por algum tempo. E ele acreditou nisso. Ele não tinha motivos para não acreditar. Alessandro bebeu um gole do seu copo, especialmente depois de receber dinheiro suficiente para cobrir um ano do vosso aluguel partilhado. Afundei-me num sofá macio, as minhas pernas subitamente demasiado fracas para me suportarem. Você comprou o silêncio do meu amigo. Eu garanti que ele não se preocuparia nem contactaria as autoridades. Alessandro sentou-se à minha frente. Os seus movimentos elegantes, apesar da tensão evidente nos seus ombros. Foi a solução mais simples. A solução mais simples, repeti com a voz oca. É assim que você vê tudo? Problemas a serem eliminados, pessoas a serem geridas? Algo brilhou nos olhos dele. Mágoa, talvez, embora eu achasse difícil de acreditar. Nem tudo, nem você. Desviei o olhar, incapaz de suportar a intensidade do seu olhar. A minha mão moveu-se inconscientemente para o meu estômago ainda liso, um gesto que Alessandro acompanhou com atenção de falcão. De quantas semanas você está? Ele perguntou, a voz mais suave do que antes. 6 semanas, eu sussurrei. Daquela noite. Ele assentiu como se confirmasse uma suspeita. Você já viu um médico? Não, como eu disse, só descobri esta manhã. Você verá o meu médico amanhã. Ele é discreto e excelente. A forma calma como ele continuava a reorganizar a minha vida acendeu uma nova raiva. Eu não tenho voz nisto, em nada disto? Alessandro pousou o seu copo com cuidado deliberado. Preferiria que eu a deixasse desprotegida? Que a deixasse vulnerável aos homens de Blackwood? Eles não hesitariam em usar você e o nosso filho para me destruir. Por que ele se preocuparia comigo, conosco? Gesticulei entre nós. Foi uma noite. Não somos nada um para o outro. No momento em que as palavras saíram da minha boca, eu soube que tinha cometido um erro. A expressão de Alessandro endureceu.
Os seus olhos tornaram-se frios. Você está a carregar o meu herdeiro, ele disse. Cada palavra precisa imortal. A próxima geração da família Vitali. Isso faz de você tudo para mim. Ele levantou-se e moveu-se na minha direção com graça predatória. E isso faz de você o alvo mais valioso de Blackwood. Recuei nos almofadões do sofá enquanto ele se debruçava sobre mim, a sua presença avassaladora na luxuosa sala. Preciso de entender algo, Emma. A voz dele tinha baixado para um sussurro perigoso. Como Blackwood soube abordá-la especificamente? De todos os funcionários na gala. Por que você? O medo arranhou a minha garganta enquanto eu o encarava. Este era o momento que eu temia. A pergunta que eu não podia responder sem revelar o meu último e mais condenador segredo. Eu não sei, gaguejei. Talvez ele nos tenha visto a conversar naquela noite no Obsidian. Talvez um dos seus inimigos tenha notado e lhe tenha contado. Alessandro estudou-me por um longo e aterrorizante momento. Eu quase podia ver os cálculos por trás dos seus olhos, a ponderação de possibilidades. Talvez ele finalmente disse, embora o seu tom sugerisse que não estava convencido. De qualquer forma, você já não está segura na sua antiga vida. Ele endireitou-se e caminhou em direção à porta. Você será levada aos seus quartos. Tudo o que precisa foi providenciado. Se precisar de algo específico, diga a Maria. Ela cuidará disso. Ele acenou com a cabeça para uma mulher pequena de meia-idade que se materializara silenciosamente na porta. Então sou uma prisioneira, eu disse, incapaz de conter a amargura na voz. Alessandro parou, a mão na ombreira da porta. Você está protegida, ele corrigiu. Há uma diferença. Não do meu ponto de vista. Ele virou-se para mim, a sua expressão suavizando ligeiramente. Sei que isto é avassalador, mas preciso que compreenda a gravidade da nossa situação. Isto já não é só sobre você e eu. O olhar dele desceu para minha barriga e, por um momento, vislumbrei algo inesperado nos seus olhos. Não cálculo ou controlo, mas maravilha, vulnerabilidade. Nunca esperei ter um filho, ele disse baixinho. No meu mundo, a família é uma força e uma fraqueza fatal. Tinha me resignado a não correr esse risco. A honestidade crua na sua voz apanhou-me desprevenida. Por um breve momento, vi para além da fachada perigosa, para o homem por baixo. Um homem criado na violência que agora enfrentava a perspectiva de trazer nova vida para o mesmo mundo brutal. Não sei como ser pai, continuou ele, mais para si mesmo do que para mim. Mas sei como proteger o que é meu. E protegerei os dois, custe o que custar. Antes que eu pudesse responder, ele tinha ido embora, deixando-me sozinha com Maria, que sorriu simpaticamente. Venha, senhorita, ela disse, o seu sotaque forte, mas o seu inglês claro. Deve estar cansada. Deixe-me levá-la aos seus quartos. Seguia entorpecida, demasiado oprimida para resistir. A minha mente girava com os acontecimentos do dia, desde a descoberta da minha gravidez, até ser essencialmente raptada pelo pai. Um chefe da máfia que agora me reivindicava como sua para proteger. A minha vida desmoronara em questão de horas, deixando-me à deriva num mundo de luxo e perigo que eu mal compreendia. Maria conduziu-me por uma grande escadaria e por um corredor até uma suíte maior do que o meu apartamento inteiro. O quarto tinha uma cama de dossel coberta de seda, uma área de estar com poltronas macias e janelas do chão ao teto, com vista para jardins bem cuidados. Uma casa de banho contígua brilhava com mármore e acessórios dourados. O senhor Vitali mandou preparar estes quartos para a senhorita, explicou Maria, abrindo um armário para revelar roupas femininas numa variedade de tamanhos, todas com etiquetas de estilistas que eu reconhecia, mas nunca sonhara em possuir. Ele não tinha a certeza do seu tamanho, então há opções. Amanhã, uma costureira virá para tirar as suas medidas para um guarda-roupa adequado.
Passei os dedos por uma camisola de caxemira, a sua suavidade estranha contra a minha pele, habituada a misturas baratas de poliéster e algodão. Isto é insano, murmurei. Maria sorriu gentilmente. O Sr. Vitali quer que se sinta confortável. Ela hesitou, depois acrescentou em voz mais baixa. Ele foi muito específico sobre os seus cuidados. Nunca o vi tão preocupado. Eu não sabia como responder a isso. A ideia de que Alessandro Vitali, temido chefe da máfia, estava preocupado com o meu conforto parecia ridícula, dado que ele tinha essencialmente me sequestrado. Posso sair? Perguntei abruptamente. Se eu quisesse sair agora, alguém me impediria? A expressão de Maria tornou-se preocupada. Não seria seguro, senhorita. Os homens lá fora, eles estão lá para a proteger. Não foi isso que eu perguntei. Ela desviou o olhar. O Sr. Vitali deu ordens para a sua segurança. Tradução. Eu era de fato uma prisioneira, independentemente da jaula dourada. Depois de Maria sair, caí na beira da enorme cama, tremendo de exaustão e choque. A colcha de seda sob as minhas mãos parecia obscenamente luxuosa em comparação com a minha roupa de cama desgastada em casa. Casa. Um lugar que eu talvez nunca mais visse. Tirei o meu telefone, desesperada para contactar Liam, para ter a certeza de que ele estava realmente bem. Mas o ecrã mostrava sem serviço. Claro, Alessandro não teria ignorado um meio tão óbvio de comunicação. Na mesa de cabeceira, notei um telefone novo, elegante, caro e, sem dúvida, monitorizado. Deixei-o intocado. O quarto, apesar de toda a sua opulência, de repente parecia sufocante. Aproximei-me das janelas, procurando trincos, uma rota de fuga. Mas elas abriam apenas alguns centímetros, nem o suficiente para sentir a brisa. Através do vidro, podia ver homens armados a patrulhar os terrenos, guardas ou carcereiros. A linha parecia cada vez mais indistinta. Na casa de banho, espirrei água fria no rosto e encarei o meu reflexo. Mal reconhecia a mulher que me encarava, pálida, assustada, com sombras sob os olhos que falavam de segredos e medo. A minha mão deslizou para o meu estômago, ainda liso sob o meu uniforme de lanchonete. Uma vida crescia ali. O filho de Alessandro Vitali, o herdeiro de um império criminoso. O que eu tinha feito? A verdade que eu estava a evitar desabou sobre mim em ondas de náusea que me fizeram vomitar na sanita de mármore. Quando a doença passou, enrolei-me no chão frio de azulejo, deixando as lágrimas correrem livremente pela primeira vez desde que este pesadelo começou. Não sei quanto tempo fiquei ali antes que uma batida suave na porta me despertasse. Senhorita, está tudo bem? A voz preocupada de Maria veio através da madeira. Apressadamente limpei o rosto e levantei-me com as pernas trêmulas. Estou bem. O jantar será servido em meia hora. O Sr. Vitali solicita sua companhia. A ideia de comida fez o meu estômago revirar-se novamente, mas assenti, mesmo que ela não pudesse ver-me. Estarei lá. Há roupas no armário para a senhorita, ela me lembrou gentilmente. Talvez queira mudar-se. Olhei para o meu uniforme manchado, subitamente consciente de quão deslocada eu devia parecer naquele cenário palaciano. Obrigada. Encontrarei algo. Depois de um rápido duche, selecionei a roupa menos intimidante que pude encontrar. Calças pretas e uma camisola simples cor de creme que provavelmente custava mais do que um mês do meu aluguel. O tecido acariciou a minha pele como um sussurro, um luxo que eu nunca havia experimentado. Maria reapareceu para me escoltar até o jantar, levando-me por corredores decorados com arte que pertencia a museus, não a casas particulares. A sala de jantar continuava o tema da riqueza discreta. Uma longa mesa de mogno que podia sentar 20 pessoas, um lustre de cristal lançando luz quente sobre talheres de prata e flores frescas. Alessandro levantou-se quando entrei, impecavelmente vestido com o que eu presumia ser roupa casual para ele. Calças de alfaiataria
e uma camisola de caxemira cinza carvão que fazia os seus olhos âmbar parecerem ainda mais intensos. O cabelo escuro estava ligeiramente úmido, como se ele tivesse acabado de tomar duche, e o cheiro da sua colônia, amadeirado e masculino, chegou até mim do outro lado da sala. Você parece melhor, ele observou, puxando uma cadeira para mim no canto da mesa mais próximo do seu lugar à cabeceira. A mesa estava posta apenas para nós dois, tornando a sala enorme, estranhamente íntima. Melhor do que o quê? Perguntei, incapaz de conter a acidez na minha voz, enquanto me sentava rigidamente. Um fantasma de sorriso tocou os seus lábios. Do que uma mulher que acabou de descobrir que a sua vida foi irreversivelmente alterada. Eu não tive resposta para aquela honestidade brutal. Funcionários silenciosos apareceram com vinho. Água com gás para mim, notei, e o primeiro prato, um delicado arranjo de frutos do mar que eu não conseguia identificar. Eu o beliscava distraidamente enquanto Alessandro me observava com uma intensidade inquietante. Você precisa comer, ele disse finalmente, pelo bebê. Coloquei o garfo com cuidado deliberado. É só isso que eu sou agora? Um recipiente para o seu herdeiro? A expressão dele endureceu. Você sabe que isso não é verdade, eu sei. Você me sequestrou, me isolou, assumiu o controle da minha vida, tudo por causa de uma criança que você não sabia que existia até algumas horas atrás. Eu não a sequestrei, ele corrigiu, a voz perigosamente suave. Eu a removi de uma situação cada vez mais perigosa, sem o meu consentimento. Não havia tempo para debate. Eu ri sem humor. Nunca há tempo para debate com homens como você, não é? Apenas ordens a serem seguidas, decisões tomadas para os outros porque você sabe o que é melhor. Alessandro pousou o copo de vinho com controle deliberado. Homens como eu, ele repetiu. E que tipo de homem você acha que eu sou, Emma? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações. Que tipo de homem era Alessandro Vitali? Um criminoso, certamente perigoso, sem dúvida, mas também o pai do meu filho. O homem que me mostrara gentileza e paixão durante a nossa noite juntos, que conversara comigo por horas sobre livros e sonhos antes de me tocar. Não sei, admiti finalmente. Esse é o problema. Ele me estudou por um longo momento, depois assentiu como se eu tivesse passado em algum teste. Isso é justo. Temos muito a aprender um sobre o outro. Temos? Ou você simplesmente ditará os termos do que quer que isto venha a ser? Isso depende, ele disse, retomando a refeição com perfeita compostura. De quê? De você conseguir ser honesta comigo. Os seus olhos âmbar fixaram-se nos meus com foco predatório. A começar por que estava a trabalhar no evento de Blackwood. A verdadeira razão. Minha respiração falhou. Este era o momento que eu temia. A pergunta que poderia destruir qualquer segurança tênue que eu encontrara na proteção de Alessandro. Eu lhe disse, comecei, odiando como minha voz soava fraca. Foi só um trabalho. Preciso de dinheiro. Alessandro largou os talheres, a expressão agora completamente fechada. Vou dar-lhe mais uma chance para me dizer a verdade, Emma. Depois disso, não terei escolha a não ser encontrar as respostas em outro lugar. E prometo que não vai gostar dos meus métodos. A ameaça pairou no ar entre nós. Toda a pretensão de civilidade despojada. Este era o homem que os outros temiam. O chefe implacável de uma organização criminosa que havia chegado ao poder através da violência e da intimidação. Você está a ameaçar-me? Sussurrei. Estou a prometer-lhe consequências por continuar a enganar. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Você está a carregar o meu filho. Isso lhe confere considerações que outros não receberiam. Mas a minha paciência tem limites. O peso dos meus segredos pressionou-me como algo físico. Eu tinha fugido por tanto tempo, escondido tanto. E agora, presa nesta bela prisão com um homem perigoso que detinha o meu futuro nas suas mãos, não tinha mais onde me esconder. O meu pai... Comecei,
as palavras queimando a minha garganta como ácido. Trabalhava para os Blackwood. A expressão de Alessandro não mudou, mas sentia a sua atenção repentina e completa. Ele era o contabilista deles, continuei, incapaz de parar agora que começara. Não para os seus negócios legítimos, mas para as outras coisas. Ele lidava com a lavagem de dinheiro, as contas offshore, tudo. Continue, Alessandro instou quando hesitei. Respirei fundo e trêmula. Quando eu tinha 19 anos, o FBI abordou. Eles tinham provas suficientes para o prender por décadas, mas ofereceram-lhe um acordo se ele testemunhasse contra o pai de Marcus Blackwood. A compreensão surgiu nos olhos de Alessandro. O acidente de carro que matou os seus pais não foi uma pergunta. Meu sangue gelou ao perceber que ele me havia investigado. Novos detalhes do meu passado que eu não havia compartilhado com ninguém. Não foi um acidente, confirmei. A voz quase inaudível. Os travões foram cortados, ambos os meus pais morreram instantaneamente, e o FBI alegou que não podiam provar que foi assassinato. Disseram que eu não tinha caso. Eu ri amargamente, mas eles se certificaram de que eu soubesse quem era o responsável. Eles queriam me zangada, queriam que eu os ajudasse a construir um novo caso contra os Blackwood. A expressão de Alessandro havia se tornado trovejante. Eles usaram uma jovem de 19 anos em luto como isca. Eles me ofereceram proteção em troca de informações, corrigi. Mas eu estava demasiado assustada. Em vez disso, desapareci. Mudei o meu nome. Mudei-me para o outro lado do país. Cortei laços com todos que conhecia. Emma não é o seu nome verdadeiro, ele disse suavemente, mais uma peça encaixando. Eu balancei a cabeça. É Elizabeth. Elizabeth Calloway. Ou era. E você tem estado a fugir desde então. Até há 6 meses, quando eles me encontraram novamente. Um agente do FBI chamado Cooper. Ele disse que me tinham mantido debaixo de olho, que sabiam que eu estava com dificuldades financeiras, que podiam ajudar se eu fizesse apenas uma pequena coisa por eles. Os nós dos dedos de Alessandro embranqueceram em volta do copo de vinho. Infiltrar-se no círculo de Blackwood. Aproximar-se o suficiente para recolher provas. Assenti miseravelmente. Eles queriam qualquer coisa que pudesse ligá-lo a atividades ilegais, conversas, documentos, nomes. Eu aceitei o trabalho de catering, porque sabiam que tanto os Blackwoods quanto os Vitali usavam aquela empresa para os seus eventos. E então você me conheceu, Alessandro disse, a voz enganosamente calma. Eles também a instruíram a dormir comigo, para recolher informações sobre ambas as famílias. A acusação picou como um golpe físico. Não, isso não. Eu nunca planeei que isso acontecesse, no entanto aconteceu. Bem conveniente para os seus manipuladores do FBI. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Eu não lhes disse nada sobre você, sobre nós. Eu não podia. Por que não? Essa não era a sua missão. Porque eu hesitei, incapaz de articular a confusão de emoções que ele despertava em mim. Porque parecia errado. Aquela noite não fazia parte de nenhum plano. Foi apenas real. Alessandro me estudou, sua expressão ilegível. O silêncio estendeu-se entre nós, tenso com acusações e confissões não ditas. Eles sabem que você está grávida? Ele finalmente perguntou. Ninguém sabe, exceto você. Só descobri esta manhã, lembra? Ele assentiu, aparentemente perdido em pensamentos. Quando ele falou novamente, a voz havia recuperado a sua calma controlada habitual. Blackwood deve ter percebido que você estava a jogar em 2 lados. É por isso que os homens dele a estavam a seguir, ou o FBI deixou escapar algo. Eu sugeri que o agente Cooper não é exatamente subtil. De qualquer forma, você está comprometida. E agora, carregando o meu filho, os Blackwood veriam isso como um bônus inesperado, uma alavancagem contra mim e o FBI. A forma clínica como ele avaliou a situação gelou-me. Então, o que acontece agora? Ele virou-se, a sua expressão resoluta. Agora eu lido com as complicações, todas elas. O medo apertou a minha garganta. O que isso significa? Significa que eu protejo o que é meu.
Os seus olhos desceram para o meu estômago, depois voltaram para o meu rosto. Significa que eu elimino ameaças à sua segurança e à segurança do nosso filho. Você não pode simplesmente eliminar o FBI, eu disse, horrorizada com a implicação. Um sorriso frio tocou os seus lábios. Você ficaria surpreendida com o que eu posso fazer. Por favor, sussurrei, levantando-me da cadeira. Não piore as coisas. Mais violência não vai resolver nada. A violência, às vezes, é a única linguagem que homens como Blackwood entendem. Alessandro aproximou-se, a sua presença avassaladora nos meus sentidos. Você mentiu para mim, Emma, ou Elizabeth, ou seja lá qual for o seu nome verdadeiro. Você entrou na minha vida sob falsas pretensões, trabalhando para pessoas que me veriam preso. Recuei até atingir a beira da mesa. Sinto muito. Eu não tive escolha. Sempre temos escolhas. Ele estendeu a mão, os dedos roçando a minha bochecha num toque tão suave que me fez tremer. Você escolheu vir ao meu quarto naquela noite. Você escolheu deitar-se na minha cama. Você escolheu manter o nosso filho em segredo. E você escolheu fazer-me prisioneira, retruquei, mesmo enquanto lutava contra a vontade de me inclinar para o seu toque. Eu escolhi protegê-la, corrigiu ele, a voz baixando para um sussurro. Apesar da sua traição, apesar do perigo que você representa para tudo o que construí, eu escolhi trazê-la para minha casa, em vez de eliminar a ameaça que você representa. A forma casual como ele se referiu a potencialmente me eliminar gelou-me o sangue nas veias. Mesmo enquanto a sua proximidade acendia um calor traiçoeiro no fundo do meu ventre. Por que? Atrevi-me a perguntar. Por que não simplesmente resolver o problema? Os seus olhos âmbar escureceram enquanto eles procuravam os meus. Porque desde o momento em que a vi, eu a quis de uma forma que nunca quis ninguém. Porque aquela noite também significou algo para mim. Algo que não consigo explicar ou justificar. A mão dele deslizou para segurar a nuca, o toque possessivo, mas terno. E agora você carrega o meu filho, o meu sangue. Isso a torna insubstituível, independentemente dos seus pecados. Antes que eu pudesse responder, os lábios dele reclamaram os meus num beijo que era tanto punição quanto promessa, suave, mas exigente. Contra o meu bom senso, respondi. O meu corpo recordando a paixão que partilháramos, desejando a conexão, apesar de tudo o que estava entre nós. Quando ele finalmente se afastou, a respiração dele estava tão ofegante quanto a minha. A sua compostura fracturada para revelar o desejo cru por baixo. Você me pertence agora, ele disse, a voz rouca de emoção. Você e o nosso filho. Destruirei qualquer um que ameaçar isso. Blackwood, o FBI, qualquer um. Você entende? Não era tanto uma pergunta quanto uma declaração de intenções. Um vislumbre da mente perigosa de um homem que construíra um império de violência e controlo. Um homem que agora me considerava sua posse, para ser protegida e contida em igual medida. Eu entendo, sussurrei, embora não tivesse certeza se compreendia. Não totalmente. Não as implicações de ser reclamada por Alessandro Vitali, de carregar o seu herdeiro, de ser arrastada para o seu mundo perigoso sem caminho de volta para a vida que conhecera. Ele me estudou por um longo momento, depois assentiu uma vez como se satisfeito. Amanhã você verá o médico. Depois discutiremos os nossos próximos passos. Ele endireitou-se, a máscara de controlo deslizando de volta para o lugar. Por agora, descanse. Você teve um dia difícil, uma subavaliação tão profunda que me teria feito rir se eu não estivesse tão perto das lágrimas. Como se sentisse a minha turbulência emocional, Alessandro suavizou ligeiramente. Eu sei que não foi isso que planeou, Emma. Não foi o que nenhum de nós planeou, mas encontraremos um caminho juntos. Eu tenho escolha. A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. A expressão dele ficou séria. As suas escolhas agora
estendem-se apenas até onde não põem em perigo o nosso filho ou comprometem a nossa segurança. Para além disso, ele encolheu ligeiramente os ombros. Nós negociaremos. Com essa promessa ambígua, ele me acompanhou de volta aos meus aposentos, a mão dele repousando possessivamente na parte inferior das minhas costas. À porta, ele parou, algo vulnerável a cintilar nas suas feições. Apesar de tudo, ele disse baixinho, estou feliz com o bebê. Nunca pensei que teria uma família própria. A simples confissão apanhou-me desprevenida, lembrando-me que por baixo da aparência perigosa estava um homem com os seus próprios medos e desejos, o seu próprio conceito de família moldado por qualquer educação que o transformara na pessoa que ele era agora. Boa noite, Emma, ele disse, dando um beijo suave na minha testa antes de se afastar pelo corredor, deixando-me sozinha com os meus pensamentos e a crescente percepção de que a minha vida tinha mudado irrevogavelmente. Não apenas por causa da criança que eu carregava, mas por causa do homem que nos havia reclamado a ambos como seus. Dentro da minha prisão dourada, aproximei-me das janelas com vista para a propriedade. A escuridão caíra, mas as luzes de segurança iluminavam os jardins, revelando homens armados a patrulhar o perímetro. Não apenas a proteger-me da gente de Blackwood, percebi, mas a garantir que eu não podia escapar. A minha mão deslizou para o meu estômago, para a pequena vida que crescia ali, inconsciente do mundo perigoso em que nasceria. O herdeiro de Alessandro, um filho de dois mundos, a minha existência comum e o império de sombras dele. Que vamos fazer? Sussurrei para o meu filho ainda não nascido, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não havia boas opções. Se eu conseguisse escapar, os homens de Blackwood me encontrariam. Se eu contactasse o FBI, estaria a pôr o meu filho em perigo e a atrair Alessandro de uma forma que ele talvez nunca perdoasse. E se eu ficasse aceitando a proteção de Alessandro e tudo o que isso implicava, estaria a escolher uma vida entrelaçada com violência e poder que eu nunca quisera. Uma batida suave interrompeu os meus pensamentos em espiral. Entre, chamei, limpando rapidamente as lágrimas. Maria entrou, carregando uma bandeja com chá e o que pareciam biscoitos. O Sr. Vitali pensou que a senhorita gostaria de algo reconfortante antes de dormir, explicou ela, colocando a bandeja numa pequena mesa. Agradeci automaticamente, impressionada com este pequeno gesto de consideração de um homem que essencialmente me havia sequestrado horas antes. Ele se importa com a senhorita, disse Maria, lendo a minha expressão confusa. A maneira dele. A maneira dele envolve manter-me prisioneira, apontei. O rosto enrugado de Maria enrugou-se com simpatia. O Sr. Vitali é complicado. Ele teve de ser assim para sobreviver no seu mundo. Você conhecia a família dele? Perguntei, curiosa apesar de mim mesma. Antes dele, ela assentiu, servindo o chá com movimentos experientes. Eu servi o pai dele e o avô dele antes disso. 3 gerações de Vitali. Eles eram todos como ele. Maria considerou a pergunta cuidadosamente. Não, ela finalmente disse. Alessandro é diferente. O pai dele era cruel por crueldade. O avô dele era frio, calculista. Alessandro, ela fez uma pausa, procurando as palavras. Ele faz o que acredita ser necessário, mas não tira prazer disso. E ele protege aqueles que considera seus. Como posses, murmurei. Como família, ela corrigiu gentilmente. Algo que ele teve muito pouco na vida. A revelação despertou algo em mim. Não exatamente pena, mas compreensão. Que tipo de infância Alessandro teria tido crescendo numa família construída sobre violência e medo? O que o moldara no homem que era agora, capaz de ternura num momento e de frieza calculista no seguinte? Obrigada pelo chá, eu disse, subitamente exausta pelo peso emocional do dia. Maria sorriu gentilmente. Durma bem, senhorita Emma. Amanhã trará os seus próprios desafios. Depois que ela saiu, bebi o chá. Camomila com mel, calmante e quente,
e tentei acalmar a minha mente acelerada. Tantos segredos revelados, tantas perguntas ainda sem resposta. A minha mão deslizou novamente para o meu estômago, para a vida que havia complicado tudo, mas de alguma forma também simplificara. Aconteça o que acontecer a seguir, quaisquer que fossem as minhas escolhas, elas já não seriam apenas para mim. Eu tinha uma criança para considerar, uma criança que nasceria em perigo, independentemente do que eu fizesse. Com esse pensamento sóbrio, rastejei para a enorme cama, afundando-me no luxo que nunca conhecera. Apesar do meu medo e incerteza, a exaustão apoderou-se de mim rapidamente, arrastando-me para sonhos cheios de olhos âmbar e sussurros de promessas de proteção que pareciam mais ameaças. Acordei com a luz do sol a entrar pelas cortinas semiabertas. Desorientada por um momento pelo ambiente desconhecido, os lençóis de seda contra a minha pele, a vasta extensão do colchão debaixo de mim, o teto ornamentado acima, tudo me lembrava que o dia anterior não fora um pesadelo, mas a minha nova realidade. Uma batida suave precedeu a entrada de Maria com uma bandeja de café da manhã. Bom dia, senhorita Emma. Dormiu bem? Melhor do que deveria, admiti, sentando-me contra as almofadas macias. Ela sorriu simpaticamente enquanto colocava a bandeja no meu colo. Frutas frescas, iogurte, torradas com o que parecia geleia caseira e chá de ervas. O seu corpo precisa de descanso, especialmente agora. A minha mão moveu-se instintivamente para o meu estômago. 6 semanas de gravidez. O pensamento ainda parecia surreal. O Sr. Vitali pediu-me para informá-la que o médico chegará às 10. Maria continuou, movendo-se para abrir completamente as cortinas. Há roupas na casa de banho para a senhorita. Não suponho que eu possa fazer uma chamada telefônica? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A expressão de Maria suavizou-se com pena. Receio que ainda não seja possível. Por segurança, por controlo, pensei amargamente, mas assenti em compreensão. Não adiantava dificultar o trabalho de Maria quando ela não me tinha mostrado nada além de bondade. Depois que ela saiu, comi o café da manhã simples, mas perfeito. O meu corpo exigindo nutrição apesar da minha turbulência emocional. Depois, tomei um duche e vesti as roupas fornecidas, leggings, uma túnica de cachemira macia e sapatilhas. Tudo em tons suaves que de alguma forma me assentavam perfeitamente. A elegância casual de um uniforme de prisão. Precisamente às 10 Rue Saint-Mil, Maria acompanhou-me a um escritório que fora convertido numa sala de exames improvisada. Equipamentos médicos estavam ao lado de móveis antigos, a necessidade moderna em invadir o luxo do velho mundo. O médico era um homem distinto de uns 60 anos, com cabelo grisalho e olhos gentis por trás de óculos com armação dourada. Senhorita Palmer, ele me cumprimentou, usando o meu nome falso sem indicar que sabia o contrário. Sou o Dr. Bennett. Por favor, sinta-se confortável. A sua maneira era profissional e gentil, enquanto ele conduzia um exame físico básico, tirava sangue e preparava-se para uma ecografia. Durante todo o processo, ele explicava a cada passo, tratando-me como uma paciente e não como uma posse, uma cortesia que apreciei mais do que podia expressar. Isto vai estar frio, ele avisou enquanto aplicava gel no meu abdômen. Vamos dar uma olhada no seu bebê. Meu bebê. As palavras causaram um choque em mim, uma estranha mistura de medo e algo mais quente, mais primal. Até este momento, a gravidez tinha sido um conceito abstrato, uma complicação numa situação já complicada. Mas o Dr. Bennett posicionou o transdutor e um som rápido e ruidoso preencheu a sala. A realidade da vida a crescer dentro de mim tornou-se inegável. Esse é o batimento cardíaco, explicou ele. A voz suave, forte e regular. Exatamente o que queremos ouvir. Lágrimas encheram os meus olhos inesperadamente. Aquele som, rápido, persistente, vivo, era o meu filho, o filho de Alessandro.
Um ser minúsculo com o seu próprio batimento cardíaco, alheio às circunstâncias perigosas da sua criação. Tudo parece perfeito, continuou o Dr. Bennett, ajustando o ecrã para que eu pudesse ver a pequena mancha que se tornaria o nosso bebê. Com base nas medições e no seu último período, você está com cerca de 6 semanas, data provável de parto aproximadamente em meados de julho. Olhei para o ecrã, hipnotizada pelo pequeno piscar que indicava um batimento cardíaco. É tão pequeno, sussurrei. Do tamanho de uma ervilha doce agora, ele confirmou com um sorriso, mas crescendo rapidamente. A porta abriu-se e Alessandro entrou, a sua expressão ilegível enquanto observava a cena. Doutor, o Dr. Bennett assentiu. Tudo está a progredir normalmente, Sr. Vitale. Uma gravidez saudável até agora. O olhar de Alessandro moveu-se para o ecrã, para a pequena vida que tínhamos criado. Por um momento, a sua fachada composta quebrou-se, revelando maravilha e algo que poderia ter sido medo antes que ele controlasse a sua expressão mais uma vez. O batimento cardíaco, ele disse baixinho, aproximando-se. Gostaria de ouvir? O Dr. Bennett ofereceu, ajustando uma configuração que amplificava o som sibilante. Alessandro permaneceu imóvel, transfixado pelo ritmo rápido que preenchia a sala. A sua mão moveu-se como se fosse estender-se para mim, para o ecrã, mas parou a meio, voltando para o seu lado. Imprimirei imagens para os dois, disse o Dr. Bennett, quebrando o silêncio carregado. Senhorita Palmer, prescreverei vitaminas pré-natais e fornecerei informações sobre o que esperar nas próximas semanas. Gostaria de haver novamente em um mês, antes, se houver alguma preocupação. Limpei o gel do meu estômago e reajustei a minha roupa enquanto o Dr. Bennett imprimia as imagens do ultrassom e preparava uma pasta de informações. Durante todo o tempo, Alessandro permaneceu em silêncio, a sua expressão pensativa, enquanto observava o médico trabalhar. Assim que o Dr. Bennett completou as suas instruções e nos deixou com promessas de regressar em algumas semanas, o silêncio instalou-se na sala. Alessandro pegou uma das imagens do ultrassom, estudando-a com uma intensidade que me fez questionar o que ele estava realmente a ver. Uma criança, um herdeiro ou uma complicação para a sua vida cuidadosamente controlada. Você terá tudo o que precisa, ele disse finalmente, pousando a imagem. Os melhores cuidados, os melhores médicos. Obrigada, respondi automaticamente, sentindo-me então tola por expressar gratidão ao meu captor, por mais benevolente que fosse a sua prisão. Os olhos âmbar de Alessandro fixaram-se nos meus. Precisamos discutir a nossa situação. Que parte? Perguntei, incapaz de conter a acidez na minha voz. A parte em que sou uma informante do FBI que carrega o seu filho? Ou a parte em que o seu inimigo me está a caçar? Ou talvez a parte em que me trancou numa jaula dourada? Um músculo pulsou na sua mandíbula. Tudo isso, ele ofereceu a mão para me ajudar a levantar da mesa de exame. Após um momento de hesitação, aceitei-a, hiperconsciente do calor dos seus dedos em volta dos meus, da força no seu aperto. Ele levou-me da sala de exame improvisada para o seu escritório do outro lado do corredor. Um espaço masculino de couro, madeira escura e livros que cheiravam a papel e a mesma colônia que ele usava. Sente-se, ele disse, gesticulando para uma cadeira confortável perto de uma lareira onde as chamas crepitavam, apesar do dia ameno lá fora. Eu sentei-me na beira da cadeira, demasiado tensa para relaxar. Alessandro despejou água de um decantador de cristal, entregou-me um copo, depois encostou-se à sua mesa em vez de sentar-se atrás dela. Uma escolha deliberada para evitar a dinâmica de poder que tal posição criaria. Primeiro ele começou, o seu manipulador do FBI. Os meus dedos apertaram-se em volta do copo. E quanto a ele, ele estará à sua procura, a perguntar-se por que o seu trunfo desapareceu de repente. Provavelmente, concordei cautelosamente. Você precisará de contactá-lo.
Olhei para Alessandro em choque. Você quer que eu fale com o FBI depois de tudo o que lhe contei ontem à noite? A sua expressão permaneceu impassível. Quero que o tranquilize, que está segura, que ainda está a recolher informações e que precisa de tempo. A compreensão surgiu. Você quer que eu minta para os manter longe de você. Quero evitar uma caça ao homem federal que complicaria ainda mais a nossa situação, ele corrigiu. Assim que o agente Cooper acreditar que você ainda está a trabalhar na sua missão, ele será paciente. Isso nos dá tempo para resolver o problema de Blackwood de forma mais permanente. Um calafrio percorreu-me com a implicação no seu tom. O que você está a planear fazer? Quanto menos você souber sobre isso, melhor. Alessandro afastou-se da mesa e foi até a janela, de costas para mim, enquanto observava a sua propriedade. Blackwood tem sido um espinho na minha lateral há anos. O interesse dele em você apenas acelera o inevitável. Você vai matá-lo, eu disse de forma contundente. Não foi uma pergunta. Alessandro virou-se, a sua expressão fria. Vou eliminar uma ameaça à minha família. Família? A palavra pairou entre nós, carregada de significados que nenhum de nós ainda tinha compreendido totalmente. Não éramos uma família no sentido tradicional. Apenas um chefe da máfia, a sua prisioneira grávida e o filho por nascer que os ligava. E depois? Perguntei, pousando o meu copo antes que as minhas mãos trêmulas me pudessem trair. Depois de Blackwood ser tratado, o que acontece comigo? Conosco? Gesticulei para minha barriga. Algo suavizou na expressão de Alessandro. Ele atravessou o quarto para se ajoelhar diante da minha cadeira, colocando o rosto ao nível do meu num gesto que me surpreendeu com a sua humildade. Isso depende de você, ele disse baixinho. Do que você quer? A pergunta apanhou-me desprevenida. O que eu quero, desde quando isso importa, sempre importou. A mão dele estendeu-se para a minha, quente e sólida, desde o momento em que você entrou no meu quarto de hotel. Eu me afastei, confusão e raiva a irromper. Você não me deu escolhas, Alessandro. Você me tirou da minha vida, me isolou dos meus amigos, tomou decisões sobre o meu futuro sem me consultar. Não é assim que as pessoas tratam alguém cujos desejos importam. Ele absorveu a minha explosão sem se intimidar. Agilizei-me para protegê-la. Os dois, ele corrigiu, olhando para a minha barriga. As circunstâncias exigiram uma ação imediata, não uma deliberação democrática. E agora, as circunstâncias ainda exigem o meu aprisionamento. A mandíbula de Alessandro contraiu-se. Você não é uma prisioneira. Você está sob proteção. Semântica? Zombou eu. Se não posso sair, não posso contactar os meus amigos. Não posso tomar as minhas próprias decisões. Como chamaria isso? Ele levantou-se abruptamente, andando pelo escritório com energia contida. O que você quer que eu faça, Emma? Libertá-la de volta para o seu apartamento, os seus trabalhos de salário mínimo, os seus manipuladores do FBI? Deixá-la vulnerável aos homens de Blackwood? Abandonar o meu filho ao destino que o espera no seu mundo? É meu filho também, lembrei-o, levantando-me para o encarar. E sim, eu gostaria da liberdade de escolher o meu próprio caminho, perigoso ou não. Alessandro moveu-se na minha direção com graça predatória, mesmo que esse caminho ponha o nosso bebê em risco. A pergunta atingiu-me como um golpe físico. Ele havia encontrado a minha fraqueza, a protetividade feroz e inesperada que eu já sentia pela pequena vida dentro de mim. Eu não arriscaria a segurança do meu filho, e ele sabia disso. Isso não é justo, sussurrei. Nada nesta situação é justo. Ele concordou, parando a centímetros de mim. Mas é a realidade, a nossa realidade agora. Olhei para os seus olhos âmbar, procurando crueldade ou manipulação, mas encontrando apenas determinação e algo mais profundo, mais complexo, preocupação, talvez até ternura. Não quero ser sua prisioneira, eu disse baixinho. Nem sua posse. Não consigo viver assim, mesmo no luxo. Então seja a minha parceira,
ele respondeu sem hesitação. A sugestão surpreendeu-me. Sua parceira, a mãe do meu filho, minha companheira. Eventualmente, talvez mais. A mão dele subiu para cortar a minha bochecha, o polegar roçando suavemente a minha pele. Mas sim, a minha parceira para enfrentar o que vier a seguir. A oferta era tentadora de maneiras que eu não queria admitir, nem a mim mesma. Havia uma conexão entre nós desde aquela primeira noite. Não apenas atração física, mas algo mais profundo. Um reconhecimento que desafiava a lógica ou a explicação. Você mal me conhece, lembrei-o. A mim de verdade, não a garçonete que você conheceu na gala. Um pequeno sorriso tocou os seus lábios. Eu sei que você é corajosa, resiliente, leal, mesmo a um agente do FBI que explorou a sua dor. E sei que houve verdade entre nós naquela noite, independentemente das circunstâncias que a trouxeram à minha porta. A sua percepção perturbou-me. E a minha história com o FBI, a minha traição. Você foi um peão no jogo deles, ele disse desdenhosamente. Usada e manipulada por homens com distintivos que alegam superioridade moral, enquanto empregam as mesmas táticas que condenam nos outros. Isso não desculpa o que fiz. Não, ele concordou. Mas explica e explica por que você não me denunciou, por que manteve a nossa noite juntos separada da sua missão. A confiança dele nos meus sentimentos era ao mesmo tempo precisa e presunçosa. Você parece muito certo sobre os meus motivos. Estou errado? Ele desafiou suavemente. Eu não conseguia encontrar o seu olhar. Não conseguia mentir sobre isso. Não, admiti. A mão de Alessandro deslizou para a nuca, puxando-me para mais perto. Então seja honesta consigo mesma, Emma. Há algo entre nós que existia antes de você saber sobre o bebê, antes de eu saber sobre a sua conexão com o FBI. Algo real. A proximidade dele era inebriante. Despertava memórias da nossa noite juntos. As mãos dele no meu corpo, os lábios dele contra a minha pele, a forma como ele me fazia sentir ao mesmo tempo protegida e exposta, vulnerável e poderosa. Mesmo que isso seja verdade, eu sussurrei. Não muda quem você é, o que você faz. Não, ele concordou. Eu sou o que a vida me fez, assim como você. A questão é se podemos construir algo novo juntos, algo melhor para o nosso filho. A sua visão era sedutora. Não apenas segurança e luxo, mas pertencimento, propósito, uma família construída a partir dos pedaços partidos das nossas vidas separadas. No entanto, por trás da promessa espreitava a realidade de quem Alessandro era. Um homem que ordenara mortes, que controlava um império criminoso, que eliminaria Marcus Blackwood sem remorso. Poderia eu viver com esse conhecimento? Poderia eu criar um filho naquele mundo? Preciso de tempo, eu disse finalmente, para pensar, para me ajustar a tudo isto. Alessandro estudou-me por um longo momento. Depois assentiu uma vez. Tempo eu posso dar-lhe, mas não liberdade. Ainda não. Não até que Blackwood deixe de ser uma ameaça. Não era tudo o que eu queria, mas era uma concessão, um reconhecimento da minha autonomia que eu não esperava. Obrigada. Não me agradeça pela decência básica, ele disse, uma sombra cruzando as suas feições. Eu já tirei o suficiente de você. A admissão de erro surpreendeu-me, revelando uma capacidade de autorreflexão que eu não havia antecipado. Este homem era mais complexo do que o chefe da máfia frio que eu inicialmente percebera, capaz de ternura e remorso ao lado de uma proteção implacável do que ele considerava seu. Arranjarei para você ligar para o seu contacto do FBI amanhã, Alessandro continuou, caminhando em direção à sua mesa. Maria vai ajudá-la a preparar o que dizer. Apenas o suficiente para o manter afastado enquanto eu lido com Blackwood. Assenti, reconhecendo tanto a confiança quanto a restrição na sua oferta. E depois disso? Alessandro olhou para mim, o seu olhar suavizando enquanto descia brevemente para o meu estômago, antes de regressar ao meu rosto.
Depois disso, começamos a construir um futuro juntos, se você me quiser. Separados, mas conectados, se não me quiser. Mas de qualquer forma, seguros e providenciados. As opções não eram tão limitadas como antes. Não liberdade completa, mas também não cativeiro permanente. Uma espécie de escolha com limites definidos pela nossa responsabilidade partilhada para com o filho que tínhamos criado. Devo descansar, eu disse, subitamente exausta pelo peso emocional da nossa conversa. Alessandro assentiu, movendo-se para abrir a porta do escritório. Claro, podemos continuar esta discussão quando você se sentir mais forte. Ao passar por ele, ele segurou a minha mão, colocando algo na minha palma. Olhei para baixo e encontrei uma das imagens do ultrassom. A primeira foto do nosso bebê. Fizemos isso, ele disse suavemente. Aconteça o que acontecer a seguir, lembre-se que criamos algo milagroso juntos. A simples declaração despojou todas as complicações. O FBI, Blackwood, o império criminoso de Alessandro, deixando apenas a verdade fundamental. Estávamos conectados agora, irrevogavelmente, pela pequena vida a crescer dentro de mim. Agarrei a imagem ao meu peito e assenti, incapaz de falar devido ao nó repentino na minha garganta. Ao regressar aos meus quartos, guiada pela sempre presente Maria, senti algo mudar dentro de mim. Não exatamente aceitação da minha situação, mas reconhecimento da sua complexidade. Não havia soluções simples, nenhum caminho claro a seguir que não envolvesse compromisso e risco. Mas pela primeira vez desde que Alessandro encontrara o meu teste de gravidez, senti o mais tênue brilho de esperança. Não apenas pela sobrevivência, mas por algo mais, algo que nenhum de nós se atrevera a imaginar até que um pequeno coração começou a bater, unindo os nossos destinos. As 3 semanas seguintes passaram numa estranha limbo de luxo e incerteza. A minha jaula dourada expandiu-se gradualmente da minha suíte para toda a ala leste, depois para o jardim cercado por muros altos e guardas vigilantes. Alessandro cumpriu a sua palavra sobre dar-me tempo para pensar, para me ajustar, mantendo uma distância respeitosa, enquanto garantia que eu tinha tudo o que precisava. Falei com o agente Cooper conforme o planeado, dando-lhe meias verdades cuidadosamente elaboradas sobre a minha aproximação a Alessandro, sobre a necessidade de mais tempo para ganhar a sua confiança. As mentiras vieram mais fácil do que eu esperava. A minha lealdade a mudar imperceptivelmente das pessoas que tinham explorado a minha dor para o homem cujo filho eu carregava. A ânsia de Cooper em usar-me, apesar dos perigos óbvios, apenas reforçou a minha crescente desilusão com os métodos do FBI. Eles nunca se preocuparam com a justiça para os meus pais, apenas em construir o seu caso contra os Blackwood por todos os meios necessários. Pensava frequentemente no meu pai durante aqueles dias calmos, imaginando o que ele pensaria da minha situação. Ele havia trabalhado para criminosos, sim, mas mantivera a minha mãe e eu isoladas desse mundo. Agora eu carregava o herdeiro de uma organização rival, considerando uma vida dentro dos mesmos círculos dos quais ele tentara me proteger. A ironia não me passou despercebida. Alessandro e eu estabelecemos uma rotina cautelosa, jantando juntos todas as noites, conversando sobre a nossa infância, os nossos interesses, evitando cuidadosamente os assuntos voláteis dos seus negócios e da minha ligação ao FBI. Ele contou-me sobre ter crescido como o relutante herdeiro do Império Vitale, sobre ter perdido a mãe para o cancro quando tinha 14 anos, sobre a educação brutal que o pai lhe impôs. Partilhei histórias dos meus pais, dos meus estudos de enfermagem interrompidos, dos meus sonhos de ajudar os outros. Nessas conversas, vislumbrei o homem por baixo da fachada de chefe da máfia. Inteligente, surpreendentemente culto, capaz de uma ternura e humor que eu não teria acreditado serem possíveis quando me vi pela primeira vez como sua prisioneira. Certa noite, enquanto caminhávamos pelo roseral após o jantar,
Alessandro quebrou a nossa regra tácita de evitar discussões de negócios. Blackwood está a fazer a sua jogada, disse ele, a voz cuidadosamente neutra. Contra nós dois. A minha mão moveu-se instintivamente para o meu estômago, agora mostrando a mais leve curva sob o meu vestido. O que quer dizer? Alessandro guiou-me para um banco de pedra ao lado de uma fonte borbulhante, protegendo-nos de quaisquer observadores potenciais. Ele está a espalhar rumores de que eu me aliei ao FBI, usando você como meu contacto. Isso é absurdo, eu disse. Ele sabe que eu estava a trabalhar para o FBI contra ele. Precisamente por isso o rumor é perigoso, explicou Alessandro. Sugere que eu a converti, que estamos a usar a sua ligação ao FBI para o eliminar enquanto asseguramos imunidade para as minhas próprias operações. A frieza calculada da acusação gelou-me. A sua agente pensaria que você os traiu. A dele haveria como uma ameaça ainda maior. Alessandro assentiu sombriamente. É uma jogada inteligente. Cria inimigos para mim em todos os lados, incluindo o FBI. Percebi. Se eles acreditarem que eu mudei completamente de lealdade, eles me considerarão comprometida, o que a coloca em ainda maior perigo, ele confirmou, a mandíbula tensa com raiva controlada. Blackwood está a tentar isolar-nos, tornar-nos vulneráveis de todos os lados. O medo instalou-se como gelo nas minhas veias. O que vamos fazer? Eu não perdi o significado das minhas palavras. Nós, não você. Em algum lugar nestas estranhas semanas, eu começara a ver o nosso dilema como um desafio partilhado, em vez de um problema de Alessandro que me mantinha cativa. A mão dele cobriu a minha, quente e reconfortante. Coloquei planos em movimento, mas preciso de algo de você primeiro. O quê? Perguntei cansada. A verdade sobre o que o FBI tem sobre Blackwood. Tudo o que você sabe sobre a investigação deles, as suas falhas de provas, os seus alvos primários, os crimes específicos em que estão a construir casos. Hesitei. Os últimos vestígios da minha antiga lealdade fizeram-me hesitar. Por quê? Os olhos âmbar de Alessandro fixaram-se nos meus. Porque eu vou entregá-los a Blackwood, Emma. Não através da violência, mas através da informação. Deixei-os destruir-se uns aos outros enquanto nós permanecemos intocados. A estratégia surpreendeu-me, mais subtil e menos sangrenta do que eu esperava de um homem na sua posição. Você trabalharia com o FBI depois de tudo o que eles fizeram? Não com eles, ele esclareceu. Simplesmente garantirei que recebam o que precisam para derrubar Blackwood legalmente. Denúncias anônimas, documentação das suas operações, testemunhos de testemunhas. Ele vai para a prisão. O FBI obtém a sua condenação e a ameaça para nós é eliminada sem ação direta da minha parte. Sem derramamento de sangue, eu disse suavemente, compreendendo o significado da sua abordagem. A expressão de Alessandro ficou séria. Não vou fingir que as minhas mãos estão limpas, Emma. Mas tenho trabalhado para legitimar os interesses da nossa família há anos, para afastar-me da violência que definiu a era do meu pai. Blackwood é um dos últimos obstáculos para essa transição. Esta revelação alinhava-se com sussurros que eu ouvira durante o meu tempo com o FBI, que o jovem Vitali era diferente, que ele se havia distanciado dos aspectos mais brutais da organização, mantendo a sua estrutura de poder. Se eu o ajudar, eu disse cuidadosamente, o que acontece depois? Conosco. Alessandro pegou nas minhas duas mãos nas suas. Depende do que você quiser. Eu disse-lhe antes que agora tem escolhas. Que escolhas, exatamente? Fique comigo, ele disse simplesmente. Não como uma prisioneira, mas como minha parceira, minha igual. Ajude-me a construir algo melhor do que o que meu pai me deixou, algo que nosso filho possa herdar sem vergonha. A oferta pairou entre nós, tentadora em sua possibilidade. E se eu não quiser essa vida? Perguntei, precisando entender todas as opções.
Então eu a arrumarei em algum lugar seguro com tudo o que você e nosso filho precisam. Você teria proteção, segurança financeira, liberdade completa, exceto por uma coisa. O que é isso? A expressão dele endureceu ligeiramente. Nosso filho permanece ligado a mim. Não serei excluído da vida dele. Assenti, não esperando menos. E o FBI? Uma vez que Blackwood seja tratado, cortamos essa conexão permanentemente. Tenho alavancas para garantir que eles a deixem em paz. O plano era abrangente, oferecendo-me mais escolha genuína do que eu tinha tido desde o assassinato dos meus pais. Ficar e ajudar Alessandro a remodelar o seu império para algo mais legítimo. Ou partir com o seu apoio e proteção coparentalmente à distância. Preciso saber uma coisa, eu disse, encontrando o seu olhar intenso. Se eu ficar, a que exatamente estou a concordar? Eu não me envolverei em nada ilegal, Alessandro. Não exporei o nosso filho à violência ou ao perigo. Ele assentiu, compreendendo os meus limites. Tenho vindo a transitar os nossos interesses para negócios legítimos há anos. Imobiliário, hotelaria, investimentos em tecnologia. O que resta das antigas operações continuará a diminuir. Não posso prometer uma transformação da noite para o dia, mas posso prometer direção e propósito. A sua sinceridade era palpável, a sua visão do futuro clara e determinada. Esta não era uma promessa apressadamente construída para me apaziguar, mas um caminho que ele já havia começado a trilhar antes de eu entrar na sua vida. Por que você faria isso por mim? Perguntei suavemente. Mudar o seu mundo inteiro? A expressão de Alessandro suavizou-se enquanto ele estendia a mão para tocar a minha bochecha. Não por você, por causa de você, porque ver o meu mundo pelos seus olhos confirmou o que eu já sabia, que eu quero algo diferente para o nosso filho do que o meu pai queria para mim. A sua mão deslizou para o meu abdômen ligeiramente arredondado. E porque o que sinto por você não é algo que estou disposto a perder. A admissão pairou no ar entre nós, mais íntima do que qualquer toque físico. Alessandro Vitali, temido chefe da máfia, estava a oferecer não apenas proteção ou parceria, mas o seu coração, por mais danificado e guardado que pudesse ser. Preciso de pensar, eu disse, oprimida pelas implicações da sua oferta. Alessandro assentiu, retirando o seu toque com relutância. Leve o tempo que precisar, mas devemos agir contra Blackwood em breve, antes que as suas acusações ganhem mais força. Naquela noite fiquei acordada por horas, ponderando as minhas opções, considerando futuros que nunca imaginara. A escolha prática seria aceitar a proteção de Alessandro à distância. Criar o nosso filho com o seu apoio financeiro, mas separado do seu mundo. No entanto, algo mais profundo me puxava para o caminho mais difícil. Ficar, ajudá-lo a transformar o seu império, construir algo juntos a partir dos pedaços partidos das nossas vidas separadas. Não apenas para o nosso filho, mas para nós mesmos. Pela manhã, tomei a minha decisão. Encontrei Alessandro no seu escritório, rodeado de papéis e com uma aparência exausta, como se não tivesse dormido. Ele levantou-se quando entrei, a sua expressão reservada, mas esperançosa. Vou ajudá-lo com Blackwood, eu disse sem rodeios. Contarei tudo o que sei sobre a investigação do FBI. Alívio brilhou nas suas feições. Obrigada. E depois? Continuei, o meu coração a bater acelerado. Quero ficar, não como sua prisioneira ou seu bem protegido, mas como sua parceira, sua igual. Alessandro contornou a sua secretária lentamente, como se tivesse medo de que um movimento brusco pudesse mudar a minha opinião. Você tem certeza? Assenti, colocando a mão na minha barriga onde o nosso filho crescia. Quero que o nosso bebê tenha ambos os pais. Quero que cresçam sabendo que são amados, protegidos, e quero ajudá-lo a construir algo de que se possam orgulhar. Não será fácil, ele avisou, parando à minha frente. Mudar gerações de história nunca é. Eu sei.
Encontrei o seu olhar firmemente, mas nada que valha a pena vem facilmente. O sorriso dele, tanto então, quente, genuíno, transformando as suas feições geralmente reservadas, fez-me prender a respiração. Alessandro estendeu a mão para mim, o seu toque suave enquanto me puxava para os seus braços. Prometo que não se vai arrepender disto, sussurrou contra o meu cabelo. Vou passar a minha vida a certificar-me disso. Pela primeira vez desde que me encontrei no seu mundo, senti-me verdadeiramente segura. Não por causa dos muros e dos guardas que nos cercavam, mas por causa do compromisso que estávamos a assumir um com o outro, com o nosso filho, com um futuro que nenhum de nós ousara imaginar antes. Os 2 meses seguintes passaram num turbilhão de eventos cuidadosamente orquestrados. Forneci a Alessandro tudo o que sabia sobre a investigação do FBI a Blackwood, as suas lacunas de provas, os seus alvos primários, os crimes específicos em que estavam a construir casos. Alessandro usou esta informação para compilar um dossiê anônimo que encontrou o seu caminho para os escritórios do FBI, contendo exatamente as provas de que precisavam para construir o seu caso. Quando Marcus Blackwood foi preso 3 semanas depois, numa espetacular operação ao amanhecer, coberta por todos os meios de comunicação da cidade, Alessandro e eu observamos da segurança da nossa casa. Ele com o braço à volta dos meus ombros, a sua expressão satisfeita, mas não triunfante. Está feito, disse ele simplesmente, enquanto Blackwood era levado algemado, o seu império a desmoronar-se à sua volta. A investigação do FBI expandiu-se, engolindo toda a organização de Blackwood, enquanto misteriosamente evitava qualquer ligação aos Vitali. O agente Cooper tentou contactar-me repetidamente, mas os advogados de Alessandro intervieram, usando provas da manipulação do FBI de uma jovem em luto para garantir a minha separação permanente da investigação deles. A minha obrigação para com eles foi oficialmente terminada. A minha liberdade tanto de Blackwood como do FBI assegurada através de canais legais, em vez de violência. Fiel à sua palavra, Alessandro acelerou a transformação dos seus interesses comerciais, distanciando-se das antigas operações e fortalecendo os seus empreendimentos legítimos. Houve momentos difíceis, resistência daqueles que beneficiavam do status quo, mas a sua autoridade permaneceu absoluta, a sua visão clara. Encontrei o meu próprio lugar na nossa nova realidade. Concluindo o meu curso de enfermagem, através de tutores particulares, estabelecendo uma fundação para crianças que perderam os pais devido à violência. Usando os nossos recursos para criar algo significativo a partir da minha própria experiência traumática. No momento em que a nossa filha nasceu Sofia, nomeada em homenagem à mãe de Alessandro, o mundo que ocupávamos já tinha iniciado a sua transformação. Não perfeito, não completamente limpo, da sua história complicada, mas movendo-se firmemente em direção a algo melhor. Algo que poderíamos eventualmente explicar à nossa filha sem vergonha. Alessandro também mudou naqueles meses. As arestas duras do chefe da máfia suavizando-se para o pai protetor e parceiro devotado. O homem que outrora me assustara com o seu controlo frio, agora cantava canções de embalar italianas para a nossa filha. Os seus olhos âmbar cheios de admiração enquanto ela segurava o seu dedo com a sua pequena mão. Ela tem os seus olhos, ele sussurrou uma noite enquanto estávamos sobre o seu berço, observando-a dormir. Graças a Deus por isso. Inclinei-me para ele, tirando força da sua presença sólida. E a sua determinação, olhe para essa pega. O seu braço apertou a minha cintura. Ela será extraordinária. Ao mesmo tempo, feroz e gentil como a mãe, e protetora e leal como o pai, adicionei, virando-me no seu abraço para o encarar. Alessandro estudou-me com uma intensidade que ainda fazia o meu coração acelerar. Algum arrependimento? Ele perguntou baixinho, a pergunta revelando uma vulnerabilidade que poucos testemunhariam.
Pensei cuidadosamente na minha resposta, desejando total honestidade entre nós. Lamento as circunstâncias que nos uniram, eu disse. O medo, a manipulação, o perigo. Mas não me arrependo do lugar onde chegamos. A mão dele acariciou o meu rosto, o polegar roçando a minha bochecha com infinita ternura. Nem eu. Você me deu mais do que eu jamais pensei ser possível. Uma filha, um propósito além do poder, um futuro pelo qual vale a pena lutar. Demos essas coisas um ao outro, corrigi gentilmente. E daremos a Sofia algo que nenhum de nós teve. Uma família construída sobre a escolha e não sobre a circunstância ou a obrigação. O beijo de Alessandro foi tanto promessa quanto gratidão, selando o entendimento entre nós. Começamos como cativa e captor, unidos por segredos, perigos e uma gravidez inesperada. Mas escolhemos tornar-nos algo completamente diferente, parceiros no sentido mais verdadeiro, construindo um futuro a partir das cinzas dos nossos passados separados. Fora do quarto de dormir da nossa filha, para além das paredes da nossa casa, o mundo permanecia complicado e, por vezes, perigoso. A transformação do Império de Alessandro levaria anos, talvez gerações, para ser totalmente concluída. Mas dentro da nossa família, dentro dos laços que forjamos pela escolha e não pela coerção, encontramos algo que nenhum de nós ousara esperar quando os nossos caminhos se cruzaram pela primeira vez. Não apenas segurança ou proteção, mas pertencimento, amor. E enquanto eu observava Alessandro a enrolar gentilmente o cobertor à volta da nossa filha adormecida, a sua expressão terna de uma forma que poucos testemunhariam, eu soube com absoluta certeza que estava exatamente onde devia estar. Já não uma cativa, mas uma mulher que encontrou a liberdade no lugar mais inesperado, ao lado de um homem que outrora me assustara, agora transformado pelo mesmo amor que me havia mudado. O nosso início pode ter sido escrito em segredos e medo, mas o nosso futuro seria forjado com intenção e esperança.